E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Arthur aqui mais uma vez, agora dessa vez falando do laminador Miandi, que vai ser instalado agora em 2025 na parada anual, junto com o projeto de expansão Rio de Ondas. Bom, aqui um slide que vocês já conhecem, então vou acabar não falando sobre ele, vocês podem pausar e ler. Começando aqui algumas informações gerais. Esse laminador ele tem um pouquinho mais de informações comparado com os outros treinamentos, então tentar ser um pouquinho mais rápido. E ele também é um pouquinho mais complexo, então algumas coisas até eu acabei não entendendo muito bem, mas acho que como vocês vivem isso daí no dia a dia, para vocês vai ficar claro, não vai ter muito problema em relação a isso. Então, bom, a descrição geral do laminador, ele é esse modelo MYPG 80210. Então, o M é de Mayande, YP de laminação, o tipo de rolo, o diâmetro do rolo 80 centímetros e o comprimento do rolo 210 centímetros. Aqui tem algumas informações a mais. Então, a pressão hidráulica normal, né, aqui a unidade está em kN, então 350 kN. A potência do motor 160 cavalos, capacidade esperada para 500 toneladas de soja por dia e a espessura esperada do floco de 0,3 a 0,4 milímetros, né? É, Bom, aqui algumas considerações a mais, né? Então, a pressão máxima dos rolos, né? 550, a pressão de trabalho, né? Maximum working pressure é 350 kN. Estranho porque os dois estão como máximo, que deveria ser mínimo. A espessura dos flocos, né? Que ele está um pouquinho diferente, de 0,25 a 0,35. Depende de algumas coisas que deve ter sido diferente. Isso daqui é do manual, né? Então talvez o mais correto seja esse. É, Aqui o tipo de correia, né? O motor 160 cavalos, a rotação, né? Então 750 RPMs, a, a High Speed Hall RPM, né? Então a velocidade de rotação do rolo maior, do rolo rápido, na verdade, 230 RPMs. E aqui algumas informações que acho que não vale muito a pena passar. É só a informação da alimentação, né, da rotativa. Então ela é uma rotativa de 0,75 cavalos, com uma rotação, um RPM aqui de 42. É, Bom, acho que é, aqui ele está falando do sistema hidráulico, né? Então a pressão de trabalho normal de 8 a 10 e a pressão máxima 16 megapascal. Depois acabei não convertendo, mas dá para converter aí pelo Google. É, Bom, parte de instalação dele, então aqui agora a gente vai falar alguns componentes que ele possui, né? Não é tão diferente do atual nosso, mas vocês vão ver que ele tem algumas diferençazinhas. Então é importante ressaltar isso, né? Então aqui embaixo a gente tem um conjunto de raspadores dos rolos, né? Esse raspador lá na frente vocês vão ver que ele é totalmente ajustável, né? Então a gente consegue ali ajustar isso de acordo com o diâmetro do rolo. Porta de amostragem do laminador, então número 2, aqui também nada que vocês já não conhecem. Porta de injeção de abertura rápida do laminador, a porta número 3, né? Então aqui ele tem uma porta também. Conjunto de alimentador, toda essa parte aqui da foto, né? Alimentador, aqui a gente tem um motor do agitador, então de 1,1 CV. Aqui é uma coisa que a gente já tem uma diferença, porque além da rotativa de alimentação, ele também tem esse agitador. Eu vou explicar mais para frente para que ele serve, mostrar com mais detalhes. Conjunto de correia de transição principal, né? Então a gente tem aqui a correia, né? Ligada ao motor. Motor, então de 160 cavalos, aqui número 7, né? Número 8, o dispositivo de tensionamento do motor, número 8. Então, aqui também é uma coisa um pouquinho diferente. Então, para a gente fazer o acionamento dessas correias, a gente acaba tendo um pistão aqui, que lá na frente vai ficar mais claro, que a gente consegue fazer o tensionamento dessas correias de uma forma mais fácil. Hoje a gente não tem isso, né? Não sei exatamente como que faz, mas não é dessa forma, isso eu tenho certeza. Dispositivo de tensionamento do rolo, número 9. Cadê? Acho que não está nessa foto, número 9.
E a porta de amostra número 10, que também não está nessa foto. Aqui a gente tem uma foto um pouquinho mais nítida, né? Então dá para ver algumas coisas mais claras, mas não muda muito o layout de um laminador que a gente já conhece. Bom, aqui, então, a gente tem o 10 aqui, que não dava para ver, né? Que é o amostrador. O 11, né? Absorvedores de vibração, que eles estão bem aqui no pé do laminador, né? Talvez isso daqui não vai ficar muito claro após a instalação dele, porque ele fica bem embaixo do laminador como um todo. 12, as placas embutidas, né? Que tá aqui embaixo também. A estrutura de base do laminador, então sem comentários. Sistema de tensionamento de overdrive, número 14, que está aqui por aqui. Nessa foto não dá para ver tão bem. O rolo do laminador em si, número 15, né? O rolamentos autocompensadores de rolos, blocos de rolamento, número 16, que está aqui. A polia overdrive, né? Então, polia geral, número 17, a polia principal, né? Sistema hidráulico da porta do alimentador, número 18. E por fim, o motor do alimentador, número 19. Aqui é a mesma coisa, né? Uma foto um pouco mais nítida, então vocês podem ver já uma diferença que a gente tem dois motores na alimentação. O primeiro é do alimentador, o segundo é do, do, do na quebrador que ele chama, né? Agitador, na verdade. E o segundo da rotativa de alimentação de fato. Bom, continuando aqui, a gente tem uma vista de cima dele. Não tenho muitos comentários a fazer, né? Mas vocês podem pausar o vídeo e olhar detalhadamente. Tem algumas dimensões aqui, né? Aqui já é uma foto dele de fato, né? Esse aqui tá um pouquinho feio, coitado. Mas a gente pode ver aqui a tampa de proteção, o acionamento do misturador, a porta do alimentador, porta do laminador, né? O tensionamento de rolo, que está aqui, né? Semelhante como o que vocês já fazem nos atuais. Tubulação hidráulica, porta de amostragem, né? Aqui, né, acaba se repetindo o alimentador, acionamento do alimentador, aqui o motor, né? Bloco de rolamento, placa de identificação, o motor principal e por fim o tensionamento da correia, que ele é um pistão basicamente, fica aqui também próximo do motor. Então o motor ele vai para lá e para cá, daí a gente consegue fazer o tensionamento dessa correia. Já do lado do acionamento, a gente tem o que? A gente tem o acionamento principal, a gente tem essa polia do motor, a polia dentada, né? A correia de transmissão, que está aqui desmontada, o fechamento cônico, o ponto de lubrificação desse sistema, né? A polia de overdrive, o fechamento cônico e as correias do overdrive, né? Que já é o outro lado do laminador, o lado oposto ao acionado, né? Cilindro de tensão, que a gente consegue tensionar também desse lado as correias, né? Através desse cilindro que fica aqui e o dreno de óleo. Bom, esse laminador ele vem com um opcional, uma tela sensível ao toque, para a gente fazer a operação dele em campo. Então ele fala aqui, né, que a gente tem uma tela sensível ao toque do teclado e o gabinete elétrico, que é esse daqui que está aqui na parte de baixo, que ele é opcional. Então ela é montada, né, na parte superior do painel hidráulico, situada ao lado do laminador. Pode iniciar e parar localmente, monitorar o laminador e ajustar a pressão dos rolos. Todos os dados necessários podem ser exibidos como amperagem do motor, pressão de tensão do rolo, pressão de tensão da correia, temperatura do mancal, que acaba sendo opcional, entre outros. Caso não haja essa unidade, né, central e sala de controle, um gabinete elétrico com componentes de energia e controle pode ser projetado opcionalmente. Bom, aqui a gente tem alguns detalhes, né, das ligações que ele tem, né, tanto elétricas, pneumáticas, acabei colocando o que eu achei mais interessante. Então, elétricas, né, aqui a gente tem o motor do misturador, né,
que é um único motor de um cavalo e um, né? Como eu já havia dito anteriormente, aqui tem algumas informações a mais. O motor de alimentação, né, que fica do outro lado, um pouquinho mais baixo, né? Esse aqui é um pouquinho mais alto. E aqui ele tem um comentário, né, para a questão de resfriamento, né, do motor. Pode ser instalado um ventilador, né? Acredito que isso não esteja contemplado. Bom, continuando aqui, a gente tem o motor principal, então, como eu já disse, 160 cavalos. Aqui a gente tem algumas relações dele, né? Relação da polia, do motor, a rotação, né? Rolo de acionamento, né? 279 RPMs. Rolo do overdrive, né? 260, um pouquinho mais lento, então, que o rolo rápido, né? A gente já entende isso, né? Já conhece isso. Enfim, aqui algumas conexões hidráulicas, e isso daqui acaba sendo um pouquinho diferente também dos nossos atuais. Então o que ele nos diz, né? Que a tubulação hidráulica que fica na placa conectora do laminador precisa ser conectada a uma unidade painel hidráulico. As conexões hidráulicas devem suportar no máximo 16 megapascal. E aqui a parte mais importante desse slide é isso, né? Então, há 5 usuários do sistema hidráulico, todas as pistões são de duplação. O que quer dizer isso, né? Que caso a bomba pare, esse meu pistão ele vai continuar acionado ou desatuado, porque ele não tem uma mola com que faça com que o pistão retorne para a posição inicial dele sozinho, né? Então a gente tem aqui, né, 2 cilindros hidráulicos para pressurização do rolo, linha superior, segunda linha. Isso aqui é o que vocês já conhecem, né? O cilindro tensor das correias do motor, então isso daqui acaba sendo um pouco diferente, né, como eu já havia dito. O cilindro tensor da correia overdrive, que a correia do lado oposto ao acionamento, né? Então a gente tem um outro cilindro aqui, outro pistão, né? E por fim, o cilindro da porta do alimentador, que daí também é parecido com o que vocês já conhecem. Aqui a gente tem algumas imagens das conexões hidráulicas, né? Então aqui as conexões HP, né? Pistão alimentador de duplação. E aqui o conector do laminador, né? Pistão alimentador de ação simples. Esse daqui é diferente, esse ação simples é do alimentador. Do alimentador, tá certo. Bom, aqui a gente tem a unidade, o painel hidráulico, né? Então, isso daqui acaba que o nosso vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter uma unidade hidráulica para todos os 9 laminadores. Esse daqui é o próprio da Miande, né? Mas ele tem aqui um painel, né? Então, do cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, 4 e assim por diante, né? Então, ele mostra aqui como que deveria ser, caso fosse fornecido pela Miande, o que não é o caso. Aqui é só um detalhe a mais do princípio do cilindro de duplação. Então, a gente tem duas entradas de óleo hidráulico aqui, né? Uma entrada aqui e outra entrada aqui. E daí, para você mover da posição atuado para desatuado, por exemplo, aberto ou fechado, você depende dessa entrada de óleo por aqui ou por aqui, para que ele faça essa movimentação. Ao contrário do de simplização, que ele tem uma entrada, né? E tem uma mola em um dos lados, e essa mola, quando a bomba não está acionada, né, não está ligada, a gente vai perder a pressão na linha de óleo hidráulico, né, e essa mola vai empurrar o pistão para um determinado lado ali. Depende do ponto de vista. Bom, falando agora um pouquinho sobre a parte que o manual traz para a gente sobre o comissionamento. Bom, ajuste das placas de vedação laterais. Assim como vocês já conhecem nos laminadores atuais e como vocês já devem ter visto no treinamento do quebrador de farelo, aqui também não é diferente, a gente tem essas vedações laterais justamente para não passar quebrado pela lateral do rolo sem ter sido laminado, né? Então essas placas laterais elas são de PTFE, né, em ambos os lados do rolo de laminação, para garantir que todas as sementes recebidas sejam lascadas, ele fala aqui, né.
Bom, aqui não vou ler isso. Aqui ele ainda deixa um comentário, né? Ajuste o raspador na parte inferior dos rolos e certifique que a folga entre o raspador e o rolo seja zero. Vai ter um detalhe melhor lá na frente, né, desse raspador. Então, bom. A placa de vedação de PTFE, né, é colocada no final do rolo de alimentação a fim de evitar vazamento, né, de material dos dois lados do rolo de alimentação. Então vocês podem ver aqui onde eu estou passando esse laser, né, e aqui também essa vedação lateral. Aqui ele tem explicando como que faz essa troca, né? Eu vou acabar não lendo, mas vocês podem pausar e dar uma lida, não tem muito segredo. Chegando agora aqui para uma parte que é um pouco diferente, né? Então, o cilindro tensor da correia de transmissão. Então, vocês podem ver aqui, né, uma imagem um pouquinho mais detalhada, né? O pistão de duplação, a entrada de óleo hidráulico, né? Aqui em cima e aqui em cima, né? Então, elas se se está entrando óleo por aqui, aqui está saindo e vice-versa, até entrar no equilíbrio, né? Ou ficar na posição de aberto ou fechado nesse caso, que isso é o único modo de operação. Na verdade, como é da correia, né? Ela vai ficar em equilíbrio, sim, porque não é on-off, né? Você tem que ajustar um ponto aqui, dependendo do tensionamento da correia. Então aqui ele fala, né, verifique o sistema hidráulico no cilindro tensor da correia de transição e da correia overdrive. A pressão de tensão é de 2 megapascal. A solenoide, né, será energizada após a parada do motor do laminador e as tensões das correias serão liberadas, amortecidas pelo acumulador. Então, bom, acaba que acho que aqui não tem muita ação de vocês, mas é bom para conhecimento. Aqui ainda falando sobre o outro pistão, né? Então, aqui já falando um pouquinho da parte do alimentador, né? Então, o que a gente tem aqui nessa imagem, né? Para deixar um pouco mais claro. A gente tem aqui a folga mínima do alimentador, né? Que a gente consegue ajustar. A folga máxima, né? Que a gente tem como se fosse uma porca. O parafuso de fixação, que a gente faz esses ajustes e após isso trava por meio desse parafuso de fixação. O ímã do alimentador, como vocês já conhecem, né? Então está aqui nessa região, né? Não dá para ver muito bem onde que é a alavanca ali para abrir ele para fazer a limpeza. O eixo, o porta do alimentador, né? Tá aqui. A alavanca do conjunto de porta, tá aqui desse lado, né? E o cilindro hidráulico, aqui esse 7. Então, bom, verifique a rotação do motor do alimentador, motor do agitador de acordo com as setas indicadas. Tem um outro desenho que vai ficar mais fácil de ver. A seta também pode ser indicada no eixo do rolo alimentador ou agitador. Bom, e daí aqui a gente nessas imagens, né? Então a gente tem o que, né? O que ele fala? Portas com cilindros de duplação ou simples trabalham com base nos mesmos princípios. A diferença é que a pressão será liberada pela mola ou gravidade em vez da pressão do óleo. É o que eu havia explicado dos pistões dos cilindros de duplação ou simplização. Então aqui a gente tem essas argoelas de segurança, né? E aqui os acessórios da porta de alimentação. Então aqui, né, para a gente fazer esse ajuste, né, do alimentador, essa folga mínima e essa folga máxima. Aqui, né, a gente tem o eixo, né, da porta do alimentador, né, que junto com o pistão. E aqui ele fecha, né, a porta, né, ele acaba fechando. E bom, aqui a gente tem a rotação do misturador e do agitador. Eles trabalham em sentidos diferentes, né, enquanto o misturador por essa visão, sentido horário, o alimentador no sentido anti-horário e o motor principal aqui no sentido anti-horário também. Bom, falando aqui de alguns testes da máquina, né, e os modos de operação. Bom, aqui ele vai dar um resumo, né, de como que funciona.
Então, o laminador e o alimentador fazem parte de um sistema de controle com mais componentes. E, bom, aqui são só comentários. Aqui é o tipo de operação, na verdade, né? Então, assim como lá no quebrador de farelo, a gente tem o modo local, o modo remoto e o modo serviço. Não vou ligar para vocês, né? Mas aqui a gente vai rodar geralmente no modo remoto, né? Que é como se fosse o modo automático. Instruções de operação. Então aqui ele vai dar uma série de observações gerais, né, que a MEAND traz. Então, né, ele está falando aqui nesse primeiro tópico que após a confecção dos solos, né, a própria MEAND vai lá e enche esses solos com óleo, né, cerca de 250 litros por óleo. Isso daqui para questão de melhorar o aquecimento de toda a superfície do rolo de maneira uniforme, né? Então, aqui é só um comentário, né? Não, ele já vem pronto, eu imagino, de fábrica assim, né? Todos. Aqui alguma outra observação geral. A alimentação uniforme pode ajudar a superfície do rolo a ser aquecida uniformemente. Aí vocês já estão cientes disso, né? Questão de a gente não ter problemas nos rolos, né? De pontos quentes. Não vou ler tudo. Aqui ele está falando sobre a partida, né? Então, comece a alimentação em uma faixa baixa e aumente pouco a pouco. Isso daqui também pensando na temperatura, né? Aumentando simultaneamente a pressão dos cilindros hidráulicos principais para garantir que os solos aquecidos uniformemente cheguem ao estado normal de operação. Dependendo do processo de preparação da semente e da temperatura da semente, os solos irão aquecer até 50 a 70 graus. Então, hoje eu não lembro exatamente como que está a partida após retífica, mas ele pede para a gente alimentar e aumentar a pressão dos solos gradualmente, né? A limpeza dos solos, né? Isso aqui vocês já estão cansados de saber, então uma vez por turno. E aqui uma última recomendação geral que ele está falando de não aumentar a alimentação do laminador de formas bruscas, né? De sair de 10% para 100% de uma vez, né? Então ele pede para fazer de forma gradativa também. Bom, aqui ele algumas recomendações a mais, então ele recomenda a gente não trabalhar acima de 80% da nominal do motor por longo período de tempo, né? E o que mais tem de interessante aqui, né? Quando as amostras extraídas e a amostra do meio é mais de 0,1 milímetro mais espessa que duas amostras laterais, deve-se considerar que as duas bordas dos rolos precisam ser retificadas. Para a operação de retífica de rolos, você pode consultar o parágrafo 6.4.4. Então, isso aqui a gente, não sei se a gente vai seguir isso, né? Mas é só uma observação, uma recomendação. Fica aí de ciência para vocês que se tiver uma diferença de 0,1 milímetros, já é um ponto de atenção que esse rolo não está muito bem e talvez seja necessário uma retífica. E verifica a superfície dos solos, né, pelo menos uma vez por semana, né? Ela deve parecer esteira ou morta, né, para o desgaste normal. E se ela estiver brilhante, é que possa ser que os solos estão se tocando, né, metal com metal com metal, ou outras condições operacionais anormais, como produto mal limpo. Bom, mais algumas observações gerais. Aqui ele está falando, dando um alerta para a gente, né, que quando os solos, o laminador para, né, inesperadamente, esses solos eles devem se separar, né, automaticamente, porque para a gente não ter problema na partida, né? Então, se os solos pararem e os solos não se afastarem, na hora que a gente for ligar, a gente vai ter um atrito muito grande aqui, né? A gente não vai ter, a gente vai ter um atrito maior. Eles não vão estar livres para rodar e isso pode gerar uma pressão maior dos solos, né? E gerar algum desgaste. E aqui ele fala, né?
Para um bom desempenho, o fluxo correto, né, do material C cairá diretamente na área de britagem, né, ou seja, na área de laminação D em toda a largura do rolo, que é o que a gente está vendo um pouco aqui, né, pela letra C aqui. Então ele cai diretamente aqui, né. Bom, aqui ele começa a falar então sobre algumas instruções de operação, no caso a partida. Eu não vou ler tudo, mas o que chama de atenção aqui, né, é no momento da partida a gente não exceder de 4 a 5 megapascal a pressão dos solos, né, que isso daqui é 40 a 50 bar. Então ele fala, né, começa de novo, né, para a gente seguir esse início, essa partida de forma gradual, né? E, bom, acho que aqui não tem mais nenhuma informação que eu vá ler. De novo, né, ele falando sobre a baixa pressão e baixa capacidade. E conforme for subindo, né, a temperatura, a gente vai aumentando a alimentação e a pressão. Certifique que toda a superfície do solo seja aquecida uniformemente, né? Ou senão a gente pode ter um problema de expansão irregular, dilatação do rolo e estresse térmico irregular. Durante as 2 primeiras horas de operação, né, a taxa de alimentação não deve ser superior a 50 a 60% da capacidade nominal e não deve exceder a alimentação a 20 Hz, né? Então, de 0 a 60 Hz que trabalha, né? Então a gente não pode passar de 20 Hz. Também não vou ler essas demais coisas, né, mas ficam aí para vocês ler, se tiver curiosidade. Aqui um ponto interessante também dele, e um pouquinho diferente, ele tem algumas entradas de ar justamente para facilitar a limpeza, né? Então ele está falando, né, que vocês sabem muito bem que tem bastante pó, soja, né? Então o fluxo de ar criado durante a rotação dos solos levará o pó pequeno para todas as partes dentro do laminador, onde o pó se deposita facilmente. E com o tempo, né, isso daí vai se acumulando e ela pode gerar um incêndio, alguma coisa do tipo, como vocês bem já sabem. O diferencial do Miande é que ele tem algumas mangueiras de sopro, né, em locais específicos onde a poeira pode se acumular. Então a gente vem, conecta uma mangueira de ar comprimido aqui e ele já tem alguns bicos direcionadores de ar comprimido que que vai fazer essa remoção do pó, né, para evitar que esse pó se acumule. Então isso é uma função legal do Miande. Partindo aqui para a parte de ajustes, então aqui finalmente falando do agitador, né? Então olhem só como que é ele, né? Então ele tem várias aletas, digamos assim, né? Várias pás que ele chama aqui, né? Eixo e pá fixa, né? Então para que ele serve, né? Ele irá quebrar, soltar e espalhar o grão quebrado sobre o rolo, né? Então se vir algum torrão, alguma coisa nesse sentido, é, espera-se que isso daqui ajude e minimize os problemas que a gente tenha de torrão, né, e de aquecimento de rolo e etc. devido a torrões. Aqui acho que não tem muito mais o que falar, né? E bom, aqui ele está falando, né, mostrando a limpeza do ímã, né? Então também, né, ele tem uma alavanca aqui que a gente abre e fecha. E aqui ele está falando da desmontagem do misturador, né, que é para ser uma coisa mais simples, né? É que a gente consegue remover isso e fazer manutenção. Aqui a gente tem alguns detalhes do agitador. Não vou ficar lendo item por item aqui, mas vocês podem parar e olhar. Ajuste da placa guia, então mais uma vez, né, parecido lá com o quebrador de farelo, a gente tem uma placa guia para direcionar o produto, né? Então, como ele diz, né, é conduzir, guiar o material alimentado pelo alimentador até a área de britagem, né? Ele traduz isso como britagem, mas entendam como laminação, entre os dois solos de laminação. É, bom,
Aqui ele está falando um pouquinho a mais sobre a forma, né, como que deve ser essa placa guia. E ele está ensinando aqui como que faz esse ajuste dessas placas, né? Então, approach, o primeiro os parafusos de trava na parte inferior do bloco de suporte, né? Enfim, isso daqui também não é algo no que vocês vão ficar mexendo no dia a dia, mas vocês podem ler caso tenham interesse. Ajuste dos rolos, então aí já muda um pouquinho a forma como é feito o ajuste, né? Então ele pode ser feito por meio do IHM, né? Que conforme vocês estão vendo aqui, né? Então a gente tem a tela sensível ao toque, o manômetro do sistema principal, né? A gente tem ajuste de pressão do lado esquerdo, essa alavanca aqui, como parece um joystick, né? A imagem está um pouco pequena para mim. Ajuste de pressão do lado direito, ajuste da pressão da tremonha, né, no painel e ajuste da pressão de tensão da correia também no painel. Então o que ele fala, né? Que a gente deve medir a espessura dos flocos, né? E ajustar o botão de controle de pressão no suporte da válvula de acordo com as amostras, né? Coisa que vocês já fazem e já estão acostumados, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Ah, aqui na nota, né, que ele fala de interessante, a pressão nos dois rolos dos rolos principais pode aceitar diferenças, mas a pressão diferencial não deve exceder 0,35 megapascal, que é 3,5 bar. Do contrário, a folga nos rolos dos rolos precisa ser reajustada. Bom, aqui ele vai dar algumas explicações melhor sobre o ajuste do rolo. Então, ajuste de folga dos rolos paralelo e mínimo, né? Então, aqui é aquele pistão que a gente tem, que vocês já conhecem, né? Aqui, então, a gente tem a haste de tração, né? A porca de limite, aqui número 2, a carcaça do cilindro, número 3, a entrada de óleo, outra entrada de óleo, o pistão número 6, né, que é o que vai fazer o rolo ficar mais afastado ou não, e o bloco de rolamento, né? Então, aqui ele dá uma leve explicação de como funciona esse sistema, né? Então, o óleo ele entra na câmera, empurra o pistão e a porca limite, né, a haste de tração e o bloco de rolamento para se mover em direção ao rolo fixo. Aqui ele tem algumas determinadas marcações, né? Então, para facilitar com que a gente saiba os ajustes que a gente está fazendo, né? Então, ele tem uma marcação de 0 a 360 graus. E bom, aqui ele vai dar um explicativo de como que faz esse ajuste, né? Então, o passo da haste na distração é de 2 milímetros e a distância de movimento do rolo proporcional à rotação da porca de parada, né? Então, se a porca de parada girar 20 graus no sentido horário, o bloco se moverá 0,2 milímetros para o lado esquerdo e dois rolos se separam mais. Então, aqui ele está dando um exemplo, né? Vocês podem parar e ler com calma. Aqui é a mesma coisa, né? Se a porca girar 20 graus no sentido anti-horário, se moverá 0,2 milímetros e os solos ficarão mais próximos, né? Então, parecido com o que vocês já fazem hoje, mas aqui ele tem uma escalazinha para que a gente consiga, para ajudar vocês no momento de fazer o ajuste. Aqui eu não vou ler. E aqui eu também não vou ler, acho que acaba não sendo tão importante que vocês podem parar e ler. Alguns detalhes do pistão, né? Então, de novo, né, a haste de tração, a porca de limite, a gente tem um suporte aqui do pistão, o pistão em si, né? O trilho do pistão, as placas de parada, não sei o que é isso para ser sincero, o cilindro externo, as duas entradas de óleo, né? A placa de pressão com as molas e o bloco como um todo. Aqui é uma foto um pouco mais de perto
dessa escala que vai de 0 a 200 graus. Aqui alguns detalhes a mais do pistão, uma vista explodida, né? Vocês podem parar e dar uma lida. Aqui a gente tem alguns detalhes a mais sobre o painel, né, o IHM. Também não vou ler isso, né, mas vocês podem parar o vídeo e ler. Acaba que isso daqui é bem básico, né, então as principais funções da tela de toque, né, então aqui tem algumas descrição dessa tela, né, da Siemens. E aqui ele tem algumas condições, né? Então o laminador, se ele estiver verde, né, quer dizer que ele está rodando, né? Se ele estiver vermelho, está parado e assim por diante. Então cada um desses ativos aqui, ele tem essas descrições, né, explicando o que significa, né? Assim como aqui, né? O alimentador. Então o alimentador em modo automático, verde ele está ligado, amarelo ele está desligado. Bom, o manual é bem simples nesse sentido, não vou ficar passando aqui também, acho que é mais fácil na prática. Passando aqui para manutenção, vocês não vão ter tanto contato assim com ele, né? Vocês são operação, mas o que acontece, né? Então, ajuste da placa traseira. No lado oposto da comporta, há uma placa de vedação do rolo em todo o comprimento do rolo, para evitar que a semente não passem pela comporta, né? Então, para que os flocos não, o quebrado não passe por trás do rolo, sem ser laminados, né? Então ela é feita com alguns furos, né? E essa placa a gente consegue diminuir o espaço dela, né? Fazer um ajuste. E aqui, né? Ele fala, né? Ela pode ser ajustada entre 0,5 a 1 milímetro, né? Deve ser ajustada. Então, bom, isso aqui também é o mecânico quem vai executar isso, né? Então, fazer esse ajuste, né, por meio desses buracos de slot aqui, né, onde a gente consegue colocar os parafusos e fazer esse ajuste, né, para cima ou para baixo dessa placa. A placa guia de produto acaba que está um pouco repetido, né, mas não vou comentar. É um outro comentário a mais aqui que ele coloca, né? Então tá falando como que faz o ajuste da placa guia, né? E assim por diante. Placa de vedação externa da extremidade do rolo, né? De novo, também está um pouquinho repetido, né? Aqui já é pensando mais em manutenção, né? Então como que é feito o ajuste daquela placa de PTFE? Também não vou ler isso, né? Senão vai acabar tomando muito tempo, mas vocês podem parar e se tiver algum interesse, né? Aqui ainda falando sobre a placa de PTFE, né? Parafuso de ajuste da placa de vedação, a placa de vedação em si. Bom, aqui os raspadores, isso eu ainda não comentei, mas bom, elas precisam, lâminas novas, né? Elas precisam de um tempo ali de amaciamento, né? Para que elas possam então provavelmente a gente faz um ajuste, depois que elas amaciam, né? A gente faz um novo ajuste, né? Então basicamente, né, o raspador está aqui tem o suporte que está segurando ele, né? E a gente consegue configurar de acordo com esses parafusos, essas entradas dos parafusos que a gente tem aqui, né? Então a gente consegue colocar mais para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, configurar de acordo com o que a gente precisa. Então aqui a gente tem a estrutura do raspador, né? A lâmina do raspador, os furos de ajuste, eixo de suporte e o contrapeso o contrapeso, o braço, né? Então não é para ter muito segredo, né? O ajuste do raspador. Ajuste das correias de tensionamento. Então, como eu havia dito, né, as correias de acionamento a gente tem um pistão que faz o controle, o tensionamento dessas correias. Então, a tensão da correia, né, ela é obtida empurrando a estrutura do motor para baixo com o cilindro hidráulico de duplação. Então, na verdade, lá atrás eu falei errado, né, não é para o lado e para o outro, é para cima e para baixo. E daí a gente consegue
tensionar mais ou menos essa correia aqui, chegando no que a gente precisa. Aqui ele tem algumas outras recomendações, né? Acho que não tem mais nada que eu vá ler, mas fica aí para vocês lerem. Aqui a gente tem o princípio do sistema hidráulico como tensionamento de acionamento. Então aqui é uma figura que dá para entender um pouquinho melhor como funciona, né? Vocês podem parar aí e ler, né? A gente tem a polia do motor, o motor e assim por diante. Mas acho que já deu para entender, né? Se a gente jogar para baixo aqui esse pistão, né? Vai gerar mais tensão. Se a gente jogar para cima, gera uma tensão menor. E daí a gente consegue tensionar ou tirar a tensão dessa correia. Aqui a gente tem o motor principal, alguns detalhes dele. Ele é instalado numa base oscilante, né, como está falando aqui, né, que é o número 3. Eu não estou enxergando, está pequeno para mim. Que pode girar em torno de um eixo montado em uma base fixa, né? Daí ele está falando do pistão do cilindro, para fazer o tensionamento da correia. Bom, não vou ler isso daqui também. Aqui, as polias de overdrive. Então, aqui o que a gente tem, né, de diferente, né? É o cilindro de tensão, né? Então, aqui a gente tem a correia e aqui a gente consegue tensionar mais ou menos, né? Tensionar mais seria indo para esse sentido aqui na direita. Tensionar menos seria indo para a esquerda, né? E daí a gente consegue fazer esse ajuste. Aqui algumas condições ideais do produto, né? Acho que vocês já conhecem bem, mas só para saber o que a Biandi considera como sendo as condições ideais. Então, um produto de boa qualidade higienizado, né? Com tempo de permanência do material no condicionador. A umidade aqui, ó, de 10 a 12% de umidade. A temperatura, né, por volta de 60 graus. Distribuição uniforme, capacidade necessária, espessura necessária do floco, concentricidade dos solos e limpeza regular. Então, aqui algumas características do produto que a Miandi recomenda que a gente deva seguir. Aqui a gente tem já uma parte mais voltada para vocês, que é em relação à espessura dos flocos. Então ele vem explicando justamente aqui, dando exemplo, como que deve ser feito esse ajuste e como a gente percebe se o rolo está bom ou não, né? Então os flocos podem ser mais espessos, 0,1 milímetro geralmente nas extremidades do rolo, que seria aqui essa ponto 1 e o ponto 5 devido às extremidades cônicas. Então, nos outros pontos de amostra, mas nunca podem ser mais finos, ou existe perigo de contato de metal com metal nas bordas do rolo e a retífica necessária, né? Então aqui sempre vai ser um pouquinho mais grosso, né? E aqui mais fino, na posição 2, 3, 4. Aqui ele dá um exemplo, né, de alguns valores medidos, né? E aqui, essa daqui é uma análise legal também que a gente pode fazer, que é de meio que granulometria, né? Então, se a gente pegar uma malha lá, né, da peneira, né, de 6, 10, 16 e 22, né, que acaba sendo mais fechada, né? Mais fechada. A gente vai ter mais ou menos essas configurações, né? A malha 22 aqui é 0,99 milímetros. E aqui ele dá, né? A gente, como recomendação, ó, se a gente fizer uma análise disso, a gente vai ver que nos pontos 2, 3 e 4, o finos aqui, né? Que é a parte final da peneira, né? Acaba sempre sendo menor que nos outros, nas bordas do rolo, né? Então, bom, isso daqui pode ser usado como algum parâmetro também. Não é coisa que vai se usar no dia a dia, mas para vocês terem uma ideia, talvez em algum momento muito crítico, que não está entendendo o que está acontecendo com o laminador, talvez isso possa ajudar de alguma forma. Chegando no final aqui desse treinamento dos laminadores,
do laminador. Aqui a gente tem uma vista explodida do laminador, fica um pouco mais fácil de ver, né, algumas coisas. E por fim, né, ele tem algumas outras partes aqui que acabei não colocando muitos detalhes, mas da etapa de montagem e desmontagem do rolo, né, vocês podem ver alguns comentários, algumas fotos a mais. Aqui também a vista explodida da montagem e desmontagem do rolo, né? Então ele mostra ali todos os componentes que estão segurando o rolo, que tem no rolo, né? E por fim é isso. É um pouquinho mais extenso esse treinamento, como eu havia dito. De conceito geral, ele é parecido, tem algumas particularidades, mas na hora de operar a gente vai aprender mais aí sobre ele. Fechou? Qualquer coisa pode me procurar, estou à disposição e é isso. Valeu, obrigado.